Tópicos para o grupo de estudos. Propósito: não temos livro sagrado e muito menos imutável. Autores e textos de religiões são usados para provocar o pensamento e as discussões. A busca da compreensão do que é a vida e como ela se organiza tem a finalidade de nos tornarmos mais leves, como um barco descendo a correnteza do rio. Sincronização dos termos. Precisamos que todos compreendam o vocabulário para não criarmos visões diferentes de uma mesma palavra. Ordem divina. A palavra Deus está contaminada por bonzinho, justo, fiel, pai e etc., que são desejos humanos, e isso impede a pessoa de pensar além. Espírito, alma, corpo. Espírito. O pensamento grego indicava espírito como a atitude que norteia o indivíduo em busca de ser herói, que se identifica com seus feitos. Somando a isso, percebemos ser da natureza do nascimento o tipo de herói que há na pessoa, identificado com o signo que ela nasceu. Não compreendemos ainda o porquê, mas sabemos que a atitude de Áries é ser independente e corajoso, de Libra, de ser companheiro e cordial. Estudaremos isso num texto de Platão que corrobora com essa ideia. Então, de início, vamos considerar o espírito como aquilo que move o indivíduo para atitudes. Podemos compreender melhor mais adiante, mas não há no conceito a ideia de imortal, em busca de ascensão diante da divindade, da ordem, ser melhor do que o outro espírito, ter benefícios da divindade e etc. Porque seria uma espécie de ego, vamos ter que entender esse termo, de ser destacado perante os outros. Podemos considerar inicialmente que espírito são os pensamentos que movem o indivíduo para suas atitudes. O caráter, que segundo Schopenhauer, é nato, imutável e nos conduz. Podemos pensar que é o nosso racional, mas que antes de pensarmos, o caráter já escolhe nossos pensamentos sem nossa interferência consciente. Alma, em latim, anima, em grego, psique. Somos seres dotados de alma, animados, psíquicos. Assim, vamos definir inicialmente como sendo nossos sentimentos, que nos faz querer proteção, imaginação, carinho, sexo, medo, alegria, atenção, apego e etc. É o que faz a pessoa se emocionar diante de uma cena ou de ter ódio, aversão e etc. A alma age principalmente por paixão, do grego estar tomado por, e por ódio, enquanto que amor e medo a faz não agir. Corpo.
Definiremos inicialmente como a parte que parece perceptível aos sentidos de audição, visão, paladar, olfato e tato. Entendemos inicialmente que a alma, psique, pode distorcer os sentidos e fazer a pessoa ouvir, ver, cheirar, saborear e sentir toques que sejam diferentes do que outras pessoas irão perceber. Quando isso ocorre, a pessoa se encontra em situação diferente dos demais e gera sentimentos e pensamentos que levam à estranheza ou à supervalorização de si, ego, mas que pode ser apenas uma ilusão. Inconsciente. Esse termo vem das premissas da psicanálise, em que Freud teve muita dedicação para provar cientificamente que se trata de um objeto bem definido para estudo. Portanto, se enquadrava no que é ciência. A ciência foi definida por Aristóteles como um conhecimento demonstrativo. Um saber que pode ser demonstrado através de testes e ensaios. Deriva do latim scientia, a palavra significa conhecimento. Importante ressaltarmos que o inconsciente para Freud é atemporal, onisciente, onipresente e onipotente. Portanto, esses são os mesmos atributos que a teologia define para o termo Deus. Isto posto, não poderão existir duas entidades com as mesmas características, pois um obrigatoriamente estaria abarcando, envolvendo, abrangendo o outro. Portanto, compreenderemos de início que não há o meu inconsciente, o inconsciente do outro, pois seria um pensamento irracional, ou seja, que não resiste aos questionamentos lógicos. É comum ouvirmos: foi seu inconsciente que te fez isso. O que parece correto seria: o inconsciente te fez isso. Aristóteles usou o termo motor imóvel para definir o que tudo move, porém sem ser movido. Aqui no grupo chamaremos de ordem divina ou simplesmente ordem. Então, Deus, inconsciente, ordem divina são palavras que tentam traduzir a mesma entidade. Forma de avaliação dos temas a serem estudados. Qualquer que seja a questão que nos for colocada, iremos comparar com a lógica do que entendemos dos tópicos acima e, desta forma, teremos uma metodologia inicial para nossos estudos. Exemplo: na vida passada eu fui... Isso obriga a pensar que o espírito vaga após o findar da vida do corpo para um espaço-tempo fora da nossa capacidade de perceber através dos sentidos. Que parece haver uma distinção entre espíritos, que há um propósito de evolução perante a ordem. Isso nos leva a dizer que há um ego e que a ordem é temporal, que a ordem não sabe o que será o futuro, o que rompe com a compreensão conceitual de onisciência da ordem.
Isso não nos impede de aprofundar a discussão e trazer casos verídicos que comprovam a teoria da reencarnação, mas que iremos verificar com o nosso racional essa veracidade atribuída ao caso, cabendo aos participantes deduzirem para si a compreensão do assunto em questão à luz de nossas discussões. Condução dos estudos. Preferencialmente, iremos utilizar mensagens em áudio para facilitar que possamos ouvir no dia a dia das tarefas, sem precisar ler. Mas haverá textos, quando necessários, vídeos, imagens para somar com as discussões. Quando um tema for inserido por um participante para que se torne alvo de nossa investigação, o participante deverá apresentar suas considerações em textos, áudios, vídeos e imagens para nos dar fundamentação para as discussões. Algum tema poderá ser solicitado que seja apresentado pelo participante em um momento futuro, que estabeleceremos para que tenha tempo de fundamentar sua apresentação. Sempre será melhor que seja em áudio mensagem, para cumprir o objetivo de que poderemos ouvir no nosso cotidiano. Armazenamento dos temas estudados. Iremos buscar a melhor forma de guardar em algum lugar digital o conteúdo que iremos produzir durante os dias de nossas discussões, permitindo que em algum momento possamos rever, além de servir como estudos para quando abrirmos o grupo para novos participantes. Bom dia, boa noite e etc. Apesar de ser carinhoso e uma cortesia, essas mensagens ocupam o dia a dia dos nossos estudos. E algumas pessoas tendem a colocar gifs e emojis para representarem suas emoções perante o grupo. Acontece que isso nos leva a acessar as mensagens, principalmente quando deixamos as notificações serem sinalizadas por som em nosso aparelho celular. Isso causa distração no nosso dia a dia, além de ocupar espaço na condução dos estudos. Objetivo do grupo. Queremos, com os nossos estudos, buscar a leveza de viver, a compreensão de nossos atos e maior discernimento diante das coisas que se apresentarem em nossas vidas. Partindo do pressuposto de que a ordem é completa, atemporal, onisciente, nada, absolutamente nada, acontece por acaso e segue uma ordenação que está inserida em nossa história de vida. Poderemos chegar a promover palestras e cursos para outras pessoas, quando percebermos que estamos fazendo bem a nós mesmos. Ou seja, que nossas vidas se tornaram mais leves e seguindo a correnteza do rio, que a ordem define em sua imutabilidade. Isso não significa não ter dores, perdas, sofrimento, alegrias, prazeres e etc., que são da natureza da alma, psique. E vivenciar esses sentimentos de uma forma integral é fazer como um ator que recebe um papel, personalidade. É um script, tempo e espaço, para seguir. E incorpora esse personagem fazendo a peça teatral se tornar espetacular, vibrante, seja na alegria ou na dor, e que os espectadores fiquem admirados com a apresentação do ator. Novos participantes no grupo. Após 30 dias, avaliaremos que se possa trazer para os nossos estudos
mais pessoas, tendo em princípio que cada membro poderá convidar uma pessoa para crescermos em ajudar mais pessoas a terem essa compreensão que buscamos, mas de forma lenta. Não poderemos ceder ao ego de que membros iniciantes sejam melhores do que os que entrarem, pois somos todos um na ordem divina, passageiros nessa vida, e que não há distinção entre certo e errado, melhor ou pior, distinções de condições econômicas, genéticas e qualquer outra forma de segregação. Isso não nos impede individualmente de sentir isso ou aquilo em relação a grupos e ideias, mas no grupo não desejamos essas separações. Finalizando, tudo que está escrito acima ou falado neste áudio poderá ser alvo de alterações, pois são norteadores de nosso estudo inicial. Sempre que ouvirmos uma história de uma pessoa, acolheremos com compaixão essa história, porque não cabe a nós julgarmos certo, errado, melhor ou pior. A dor ou as alegrias que essa pessoa viveu são partes integrantes da história dela e, portanto, cabe a nós o carinho do acolhimento e não a condição de julgadores. Portanto, um dos grandes ensinamentos do budismo é compaixão. Também encontraremos isso no cristianismo e outras religiões de uma forma ou de outra.